estão passando por uma crise importante, é um pico muito grande no número de casos. Nós devemos estar alcançando milhões de casos por dia, o que é um absurdo, né? Mas é a capacidade de infectividade dessa nova variante, a variante Ômicron. Olá, eu sou Gonçalo, você já sabe. E acho que aqui temos dois assuntos importantes. Um é o relativo ao tempo de espera para retomar atividades. Nós temos já falado que estão passando por uma crise importante, é um pico muito grande do número de casos. Nós devemos estar alcançando milhões de casos por dia, milhões de casos por dia, o que é um absurdo, né? Mas é a capacidade de infectividade dessa nova variante, a variante Ômicron. E no meio dessa confusão toda, nós estamos tendo adoecimento de muitos profissionais de saúde. E está começando a faltar gente, né? Tem hospital fechando. Hoje tem uma notícia aí de que o Hospital Heliópolis está em crise. Não fica claro se está em crise porque está cheio ou se está em crise porque falta gente, porque a principal reclamação é que faltam médicos. Agora, não tem de onde tirar médico de repente, e por um espaço de tempo que deverá ser relativamente curto. Então, seguindo a orientação de outros países, como os Estados Unidos, a Inglaterra, o Ministério da Saúde propôs, e está sendo adotado, uma redução do tempo de quarentena. Então, em vez de trabalhar com quarentenas de 15 dias, de 10 dias, o Ministério propõe uma quarentena de 5 dias, que é o que foi proposto fora do Brasil. No 5º dia, se você não tem sintomas, faz um RT-PCR e, se negativo, volta a trabalhar. Se positivo, vamos até o 10º dia. No 10º dia, sem sintomas, volta a trabalhar. Eu acho que é uma medida correta neste momento de crise. É uma crise que nós vamos passar aí por, eu imagino, mais 2, 3 semanas. Nós vamos estar com esse crescimento aloucado aí de casos. Volto a referir a importância de não ir para os serviços de saúde, porque estão muito abarrotados de gente. Continuamos com a dificuldade em relação aos testes, apesar da promessa de oferecer testes, eu não acredito que nós vamos ter teste em quantidade suficiente para essa demanda que nós estamos tendo. Então, de preferência, fique em casa. Se você tem um emprego e o emprego é presencial, vamos negociar com o seu empregador, caso você tenha sintomas, para não ter que levar um atestado médico. Parte das filas que nós estamos vendo nos serviços de saúde é gente em busca de atestado médico. Os empregadores têm que entender, nesse momento, que receber um profissional com sintomas de gripe ou de Ômicron implica em ter grande chance de disseminar a doença dentro da empresa. Então, de preferência, quem tiver com sintomas brandos, não vá ao hospital, fique em casa e vamos tentar se comunicar com o empregador, para o empregador entender isso. Se o empregador faz questão que você vai trabalhar, vai disseminar a bicharada no caminho e vai disseminar a bicharada na empresa. As pessoas têm que entender que nós estamos vivendo um período de exceção. As próximas semanas, como esta, serão de exceção. Nesse sentido, nós temos que tomar medidas excepcionais. Uma outra providência que nós já discutimos aqui e que o Ministério da Saúde se movimentou é sobre os testes que podem ser realizados em casa, né? Os autotestes, que no Brasil são proibidos. Por que os autotestes no Brasil são proibidos? Porque nós estamos falando de moléstias de notificação compulsória. E quem faz notificação compulsória são profissionais de saúde, estabelecimentos específicos, como a farmácia, os ambulatórios, os hospitais.
Mas faltam testes. E o autoteste seria uma excelente solução. Por quê? Porque as pessoas podem fazer em casa, não precisam ir nas farmácias, que, óbvio, não vão gostar nada dessa história, embora serão elas que vão vender os testes, mas os testes são mais baratos. Enquanto um teste de farmácia está custando hoje, pelo que eu andei pesquisando aí, entre 80 e 150 reais, um teste desses custa 12 reais, equivalente a 12 reais. Então, é um teste mais barato, é um teste que tem sua fidedignidade, não é igual um RT-PCR, mas é bastante orientador. Então, nós temos que pensar nessa possibilidade. Mas, para fazer isso, o Ministério da Saúde tinha que solicitar à Anvisa que revisitasse esse tema, porque a Anvisa proíbe a realização do teste em casa por causa da questão da notificação. Mas ela o faz porque quem é responsável pelo sistema de notificação e acompanhamento de doentes é o Ministério da Saúde. Então, o Ministério tinha que ter feito essa solicitação. O Ministério fez a solicitação, muito provavelmente nos próximos dias a agência deverá se manifestar favoravelmente à liberação dos testes. Aí é uma questão de registrar os testes e colocá-los à disposição. Vacinação de criança, vale sempre repetir. Por favor, vamos vacinar as crianças, porque nós precisamos protegê-las e salvá-las. Tem muita criança internada, e aí uma discussão que vai surgir é a questão do retorno às aulas. Retornar às aulas sem vacina, porque o Ministério da Saúde atrasou a compra de vacinas, acho que vai ser uma discussão que nós vamos ter que enfrentar nos próximos dias. Talvez valha a pena atrasar 1 ou 2 semanas no início das aulas, se nós tivermos vacina. Se não tiver vacina, atrasar por atrasar não vale nada, né? O Ministério só comprou 6 milhões de doses até agora, temos 12 milhões de doses aqui do Butantan, mas que ainda tem que ser liberadas pela Anvisa. Então, temos aí já um pré-assunto para as próximas lives. Um grande abraço a todos.